Olá pessoal, a Copa do Brasil 2023 está pegando fogo. E após uma emocionante disputa nas fases anteriores, finalmente temos os 16 times classificados para as oitavas de final da competição. Neste vídeo, vamos mostrar todos os classificados para oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. Os classificados são eles. O Fortaleza Futebol Clube entrou na Copa do Brasil na terceira fase da competição, pegou o Águia de Marabá, venceu no jogo de ida de 6-1, no jogo de volta venceu de 2-0, o placar agregado de 8-1. O Sport Recife também entrou na terceira fase, pegou o Coritiba no jogo de ida, empatou de 3-3 na casa do Coritiba e venceu o jogo de volta em casa de 2-0. O placar agregado foi de 5-3. O Bahia começou na primeira fase, passou pelo Jacuipense e na segunda pelo Camboriú. Na terceira fase o Bahia pegou Volta Redonda no jogo de ida, venceu de 2-1, já no jogo de volta goleou de 4-0 em casa. O placar agregado foi de 6-1. O Atlético Mineiro entrou na terceira fase, pegou o Brasil de Pelotas, venceu de 2-1 no jogo de ida em casa, já no jogo de volta, Fará de Casa empatou de 1-1. O placar agregado 3-2. O Cruzeiro entrou na terceira fase, pegou o Náutico Capibaribe e perdeu o jogo de ida de 1-0 fora de casa, já no jogo de volta em casa venceu de 2-0. O placar agregado foi 2-1. O América Mineiro começou na primeira fase, passou pelo Tocantinópolis e na segunda passou pelo Santa Cruz, na terceira pegou o Novo Iguaçu, venceu de 2-1 em casa jogo de ida, já no jogo de volta goleou de 5-0 o Novo Iguaçu. O placar agregado foi de 7-1. O São Paulo entrou na terceira fase, pegou o Ituano e empatou de 0-0 no jogo de ida no Morumbi, já no jogo de volta ganhou de 1-0. No placar agregado foi de 1-0. O Corinthians também entrou na terceira fase, pegou o Remo e perdeu de 2-0 lá no Pará e no jogo de volta devolveu o placar no jogo de volta. Nos pênaltis venceu de 5-4. No placar agregado de 2-2 e nos pênaltis de 5-4. O Palmeiras entrou na terceira fase, pegou o Tombense e venceu de 4-2 no jogo de ida e empatou no jogo de volta de 1-1. No placar agregado foi de 5-3. O Santos começou jogando a primeira fase, passou pelo Ceilândia e na segunda pelo Iguatu, na terceira fase, pegou o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu o jogo de 2-0 fora de casa, no jogo de volta venceu novamente o Botafogo de 1-0. No placar agregado foi de 3-0. O Fluminense entrou na terceira fase, pegou o Paysandu no jogo de ida no Maracanã, venceu de 3-0, já no jogo de volta em Belém, repetiu o placar de 3-0. No placar agregado foi de 6-0. O Flamengo, atual campeão, entrou na terceira fase, pegou o Maringá mas perdeu o jogo de ida de 2-0 no Paraná, já no jogo de volta no Maracanã goleou de 8-2. No placar agregado foi de 8-4. O Botafogo começou na primeira fase, passou pelo Sergipe e na segunda passou pelo Brasiliense, na terceira pegou o Ipiranga. O Botafogo venceu no jogo de ida de 2-0, no jogo de volta, voltou a vencer de 2-0, o placar agregado foi de 4-0. O Atlético Paranaense entrou na terceira fase, pegou o CRB e perdeu o jogo de ida fora de casa de 1-0 e venceu o jogo de volta em casa de 2-1. No placar agregado foi de 2-2, decisão foi por pênaltis, o Atlético venceu de 4-2. O Grêmio na primeira fase passou pelo Cordino e na segunda pelo Ferroviário, na terceira pegou o ABC de Natal. O Grêmio venceu o jogo de volta de 2-0, já no jogo de volta só empatou de 1-1. No placar agregado foi de 3-1. O Internacional entrou na terceira fase, pegou o CSA no jogo de ida, venceu de 2-1, mas jogo de volta perdeu de 2-1, no placar agregado foi de 3-3. A decisão foi por pênaltis. Internacional venceu de 7-6.